Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois todos os que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vererendas irmãs, meus prezados irmãos, paroquianos, filhos e filhas do Senhor Bom Jesus, a você também que está na sua casa, nos acompanhando pela rádio Bom Jesus, esta Santa Missa paroquial. Meus prezados irmãos, nosso Senhor, hoje no Evangelho e na primeira leitura, na liturgia desta Santa Missa, desse 8º domingo depois de Pentecostes, nos convida a meditarmos e a escutarmos a sua voz. Estejamos atentos para acolhermos a palavra de Deus, aquilo que Deus quer falar para nós. Vamos falar como o profeta Samuel: fala, Senhor, que o vosso servo escuta. Como é importante nós acolhermos a palavra de Deus. A palavra de Deus que tem uma força transformadora, que pode transformar-nos. Assim nós dizemos quando estamos prestes a receber a Eucaristia, o corpo de Cristo: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e minha alma será salva. Uma palavra de Deus basta para nos salvar. Uma palavra. E essa palavra, Deus já o disse, chama-se Jesus. Jesus, Cristo, é o verbo, a palavra que se fez carne. Saibamos acolhê-lo. Peguemos aí o número 7. Vamos ler juntos essa leitura, esse trechinho da carta, esses 5 versículos da carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo diz assim, podemos ler juntos: nós não somos devedores à carne, para que vivamos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Vamos fazer uma pausa aqui. Eu posso colocar, todos nós podemos colocar na primeira pessoa esse versículo. Se eu viver segundo a carne, eu morrerei. Mas se pelo Espírito eu fizer morrer as obras da carne, eu viverei. Vamos ler essa frase assim, primeira pessoa? Se eu viver segundo a carne, eu morrerei. Mas se pelo Espírito eu fizer morrer as obras da carne, eu viverei. Isso é muito importante. É importante que nós tenhamos essa noção bem clara. A noção de que nós precisamos lutar para não vivermos segundo a carne. Nós podemos viver segundo a carne ou podemos viver segundo o Espírito. Nós podemos ser homens carnais, homens mundanos, ou podemos ser homens espirituais, homens de Deus, filhos de Deus, depois São Paulo vai dizer. Como é importante nós lembrarmos, meus prezados irmãos, que é preciso fazer morrer dentro de nós as obras da carne. Quais são as obras da carne? Os pecados. São Paulo, em uma outra passagem, vai enumerar as diversas obras da carne. Todos os pecados são obras da carne. E é importante que nós combatamos essas nossas más tendências para que nós cheguemos a ser homens espirituais. Os mundanos e os cristãos que estão infeccionados com o espírito do mundo, e nós mais ou menos sempre estamos, porque estamos no mundo, nós temos que estar sempre, continuamente, nos perguntando a nós: as minhas obras são mais obras da carne ou são mais obras de Deus?
São mais pecados ou são mais virtudes? Nós temos que fazer esse exame de consciência contínuo. Porque senão, sem nós percebermos, quando percebermos, nós já estamos atolados nas obras da carne, no pecado. Por isso que a vida do cristão é uma contínua peleja. Diz a Imitação de Cristo, no livro 1, no capítulo 13. Aliás, quem tem esse livrinho em casa, Imitação de Cristo? Levanta a mão. É isso. Esse livrinho todos precisam ter. Dizem os santos, entre eles Santa Teresinha, que depois das Sagradas Escrituras, a Imitação de Cristo é o livro do cristão. Nós temos que ler, saborear a palavra de Deus e também esses livros que, inspirados por Espírito Santo, esses autores escreveram e nos deixam máximas, nos deixam verdades para a nossa meditação. A Imitação de Cristo diz assim: da resistência às tentações. Enquanto vivemos neste mundo, não podemos estar sem tentações e trabalhos. E eu te pergunto, e faço essa pergunta também a mim: tenho eu tentação? Sinto que tenho tentação? Porque o demônio, o pai da mentira, vai colocar no nosso coração, na nossa vida, vai nos dissimular, dizendo que tentação não existe. Então perguntemos a nós mesmos: passo por tentação? Sinto a tentação? Muitas vezes nós estamos tão acostumados a vivermos nas obras da carne, no pecado, que nós nem mais sentimos a força da tentação. Você sente a força da tentação do diabo na sua vida? Mau sinal quando nós não sentimos. Mau sinal, por quê? Porque sinal, dizem os santos, de que nós já estamos do lado do diabo. Então, sentir tentação, de certo modo, é uma coisa boa, porque nos dá uma chacoalhada na nossa vida. Senão nós vamos devagar, devagar caindo, sem percebermos. E sabem aquela história? Fizeram uma experiência, quiseram cozinhar um sapo vivo. Conhece aquela história? Pegaram uma panela de água fervendo, ferveram a água, pegaram um sapo e colocaram o sapo dentro daquela panela fervendo. Na hora que o sapo caiu naquela água, ele saiu fora, imediatamente. Ação e reação, instantaneamente. Depois pegaram o sapo, com a água, com a panela, com a água fria, colocaram o sapo dentro da água e foram aquecendo aquela água aos poucos. E o sapo foi se acostumando com aquela água, acostumando, quentinho, né? Daqui a pouco ele estava morto. Morreu cozido. Por quê? Qual a diferença de uma e de outra? A diferença é que uma ele percebeu e logo saiu a primeira. E a outra ele não percebeu. Ele foi, aos poucos, foi aceitando, até que não tinha mais jeito. Assim faz o mundo conosco. Assim faz o demônio conosco. Aos poucos, ele vai incutindo na nossa vida, na nossa consciência, no nosso espírito, no nosso coração, o pecado, o mundanismo. E aos poucos nós vamos abraçando o espírito do mundo e perdendo o espírito de Cristo. Ou seja, vamos nos tornando cristãos mundanos. Vamos nos mundanizando aos poucos. Temos que combater as tentações. Temos que lutar para que as nossas obras não sejam obras da carne. Depois, São Paulo continua dizendo assim, pois todos os que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Que frase bonita é essa? Que frase real. Todos os que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus,
Veja, gente, aqueles que fazem morrer as obras da carne, aqueles que combatem contra as tendências, contra as tentações, aqueles que lutam para vencer, esses são filhos de Deus. São Paulo é tão claro, ele diz, nós costumamos dizer, no sentido mais lato e correto, que é filho de Deus quem é batizado. Todos nós aqui somos batizados. Mas todos nós nos deixamos conduzir pelo Espírito de Deus? Somos de fato filhos de Deus nesse sentido? Ou as nossas obras não se parecem com as obras dos filhos de Deus, os filhos da luz, mas os filhos das trevas? Se nós colocássemos na balança, no final do nosso dia, todas as obras que nós fizemos boas, obras de Deus, as virtudes, os sacrifícios, as orações, a fidelidade, a constância, a luta contra o demônio, contra o mundo, contra a carne. E de outro lado na balança nós colocássemos as obras do mal, os pecados, as nossas negligências, o nosso mundanismo, nossa fraqueza, nossa infidelidade. No final das contas a balança, ela pesaria para que lado? Como é importante nós pensarmos isso, fazermos esse exame de consciência. São Paulo continua dizendo, com efeito, não recebestes o espírito de servidão para continuardes no temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abá, Pai. Deus nos deu, no nosso espírito, a capacidade, não de nós termos medo de Deus porque vamos para o inferno, porque estamos em pecado, porque vivemos segundo um homem velho, nas obras da carne. Porque o cristão é aquele que crucificou o seu homem velho. É verdade que Deus é justiça, claro que é verdade, mas nós cristãos, nós não precisamos mais temer a Deus nesse sentido. Por quê? Porque nós já abandonamos o homem velho. Nós lutamos para sermos virtuosos, nós vencemos o pecado com a graça de Deus. E por isso, nós já não pensamos mais, não consideramos Deus mais apenas na sua justiça, mas consideramos Deus como o Pai. Sem nos esquecermos que Deus é justiça, mas nós já ultrapassamos isso. É isso que São Paulo está falando. Nós temos que considerar Deus como o Pai. É claro, não queiramos considerar Deus como Pai e continuemos a nossa vida velha, pensando que, não, Deus vai ser tão bom, Deus é tão misericordioso. Deus não é paternalista, Deus é Pai. Deus perdoa, mas Deus não ama vagabundo. Não passa a mão naqueles que continuam na sua vida errada. Não, Deus quer o nosso bem, por isso que Ele exige de nós. Por isso que Ele dá uma chacoalhada. E quantas vezes na nossa vida é preciso um acidente, é preciso um desastre, é preciso uma doença, é preciso uma morte de um ente querido para que nós caiamos em nós mesmos. Então consideremos a Deus como Pai. E essa é uma verdade tão terna. A primeira profissão de fé que nós fazemos, no símbolo dos apóstolos, é nessa verdade. Creio em Deus Pai. Deus é Pai. Quem nos ensinou a chamar Deus e a considerar Deus como Pai foi Jesus. Jesus nos ensina que nós devemos ser filhos, devemos agir como filhos. E devemos chamar Deus de Paizinho. É isso que São Paulo fala, Abá, Pai. Abá significa papai, paizinho. Nós podemos, a nossa vida deve ser de tal maneira que nós tenhamos essa confiança em Deus. Deus é nosso Pai. Eu amo. Eu ajo como filho. Mas, Padre, tantas coisas na minha vida até agora não têm sido de acordo com meu Pai, com Deus, como Pai. Não tenho agido como filho, como um bom filho do Pai Deus. Então,
retifiquemos, melhoremos a nossa vida. Vamos prestar contas um dia, é o Evangelho da Missa, vamos prestar conta da nossa vida a Deus. Peçamos a nosso Senhor, nessa Santa Missa, que nós façamos sempre tudo aquilo que agrada a Deus como Pai. Que nós sejamos bons filhos de Deus. Que nós sejamos filhos obedientes. E quando nós nos sentirmos desanimados, tentados, vamos recorrer a Deus. Vamos chamar a Deus de Pai. Foi isso que Jesus ensinou. Quando orardes, dizei: Pai nosso que estais nos céus. É isso que devemos fazer. E nosso Senhor vem em socorro da nossa fraqueza. Peçamos a Jesus, que nos ensinou a chamar a Deus de Pai, que nós sejamos filhos e as nossas obras sejam também de filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.